Boa noite, Jornal Sport News no ar. Vamos começar falando de Corinthians 3, Coritiba 1. O Corinthians conseguiu inaugurar o marcador logo aos 9 minutos do primeiro tempo na Arena de Itaquera. Inteligente, Jadson deixou o Jô livre para finalizar com um passe de calcanhar. O centroavante tocou com precisão na saída de Wilson. Apesar de marcar o primeiro gol, o Corinthians se retraiu e acabou acuado pelo Coritiba, que passou a levar perigo nos escanteios. Após cobrança de Carleto pelo lado esquerdo, o zagueiro Kleber cabeceou firme e viu o goleiro Cássio salvar o time alvinegro. Em uma nova intervenção providencial, Cássio defendeu o chute desferido por Henrique Almeida e cedeu escanteio. Pelo lado direito, Carleto levantou na área e o mesmo Henrique Almeida, livre na pequena área, usou a cabeça para marcar o gol de empate do Coritiba. Logo no começo do segundo tempo, o lateral esquerdo William Matheus, substituto de Carleto, cruzou para a finalização perigosa de Thiago Real, defendida por Cássio. Pouco depois, em jogada pela direita, Léo Príncipe cruzou e Jô não conseguiu completar para o gol. Colocado pelo técnico Fábio Carille no lugar de Maicon, Cleison cabeceou para a grande defesa do goleiro Wilson, após cruzamento de Marquinhos Gabriel. O Corinthians cresceu no jogo e assustou com um chute de fora da área desferido por Marquinhos Gabriel, que acertou o travessão. Empurrado pela torcida, a equipe mandante retomou a vantagem aos 33 minutos do segundo tempo. Léo Príncipe recebeu de Jô pela direita e cruzou. Rodriguinho desviou de cabeça e a bola sobrou para Cleison completar com sucesso diante de Wilson. Aos 43, Rodriguinho acertou a trave em chute de fora da área e a bola sobrou para o meio atacante fechar o placar. 2 gols do Cleison, esse aí vem decidindo. O árbitro foi Cláudio Francisco Lima e Silva, auxiliado por Clériston Clay Barreto Rios e Fábio Pereira. Público 36.439 pagantes para a renda de R$ 1.872.944. Cartões amarelos, Corinthians foi apenas para o Marquinhos Gabriel, né? E para o Léo. Para o Coritiba foram Carleto e William Matheus. O Cleison realmente decidindo, ele entrou, ele mudou o jogo, né? A equipe do Corinthians passou a jogar bem, passou a arriscar mais, porque depois que o Corinthians fez o gol, ele se retraiu, ficou acuado, e o Carleto nos escanteios levando perigo, né? O Corinthians voltou a sofrer na bola aérea, né? Corinthians levando dos cruzamentos, inclusive o gol que levou foi de um cruzamento na área, né? Realmente é o ponto fraco do Corinthians e a bola aérea. Mas eu tô gostando muito do Cleison, gente. O Cleison decidiu contra o São Paulo empatar o jogo. Fez um gol de pênalti contra o Cruzeiro e agora faz mais 2 para garantir a vitória. Então, Jô e Cleison são peças-chave. Ótimos jogadores. E o Cássio também fazendo defesas providenciais, né? Para garantir a vitória do Corinthians. O Corinthians voltou a ser uma equipe competente, né? Jogando muita bola a equipe do Corinthians novamente. Claro, depois que fez o gol, foi acuado pelo Coritiba. Mas quando o Cleison entrou, o Corinthians voltou a jogar muito bem. E antes, né, do Corinthians levar o gol, também já estava jogando muito bem. Então, eu considero que foi uma atuação boa do Corinthians, né? Boa defensivamente, boa ofensivamente. E o Carille disse que tá faltando um pouquinho tempo pro título, né? 5 vitórias, o Corinthians provavelmente será campeão. Gente, Corinthians realmente faz uma campanha espetacular, 58 pontos. Já é campeão desde agora a equipe do Corinthians, né? Mas vamos conferir alguns resultados de ontem. O Atlético Paranaense empatou com 2-2 com o Atlético Goianiense. O Botafogo ganhou de 2-1 da Chapecoense. Corinthians ganhou de 3-1 do Coritiba. O Atlético Mineiro derrotou o São Paulo 1-0, né? Com grande evolução da equipe do São Paulo. O Avaí
perdeu para o Vasco da Gama por 2-1, né? O Grêmio perdeu para o Cruzeiro por 1-0. Agora hoje, jogos em andamento: Flamengo e Fluminense, Vitória e Sport, Ponte Preta e Santos, e às 9 da noite temos Palmeiras e Bahia, fechando a rodada do Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar do São Paulo, que perdeu para a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético começou pressionado e explorando o lado direito da defesa são paulina, formada por Bruno Alves e Éder Militão. Foi por ali que criou a primeira grande oportunidade de gol, aos 12 minutos, quando Robinho recebeu livre na esquerda e exigiu grande defesa de Sidão. No rebote, Fred bateu desequilibrado e mandou para fora, perdendo a incrível chance. 3 minutos depois, polêmica: cruzamento na área, Felipe Santana desviou com a perna e Sidão espalmou. O zagueiro finalizou novamente, mas o goleiro tricolor defendeu mais uma vez. O problema é que os jogadores do Galo reclamaram que a bola teria entrado no gol, mas a arbitragem não confirmou que ela ultrapassou. O nome do árbitro foi o Weber Roberto Lopes, né? Os assistentes ali o Elton Nunes e o Thiago Lebes, né? Ambos de Santa Catarina. Realmente a bola entrou. Dá pra ver que a bola entrou. Erraram e dessa vez favoreceram a equipe do São Paulo. O domínio atleticano era tão grande que o São Paulo finalizou pela primeira vez só aos 24 minutos com Lucas Fernandes, em chute de fora da área sem perigo. Pouco depois, o time da casa desperdiçaria outra grande chance. Valdívia recebeu o cruzamento nas costas de Militão, mas bateu de canela e a bola saiu sem direção. Errando muitos passes, os São Paulinos não conseguiam sequer contra-atacar. Ainda deram espaço para Valdívia aos 43 minutos arriscar chute rasteiro de longe, exigindo mais uma intervenção de Sidão, que se esticou todo para salvar. No fim, o primeiro tempo terminou com o placar de 11-1 para o Atlético em finalizações. Nem mesmo o intervalo fez com que o São Paulo mudasse de postura. A equipe se manteve acuada no início da etapa final e foi punida por isso. Justiça seja feita, né? Logo aos 4 minutos, Valdívia, em noite inspirada, recebeu o lançamento oriundo de lateral, invadiu a área e foi derrubado por Bruno Alves. Na cobrança de pênalti, Fábio Santos bateu forte e rasteiro no canto direito. Sidão pulou no lado certo, mas não alcançou a bola. O gol fez o São Paulo enfim acordar no jogo. Aos 13 minutos, Júnior Tavares fez boa jogada individual na esquerda e cruzou na área. Prato ganhou na marcação por cima e cabeceou, mas Vitor estava bem posicionado e defendeu. Mas durou pouco o bom momento tricolor. Isso porque aos 20 minutos Sidão voltou a trabalhar duro. Primeiro em pancada de Otero, depois em lance semelhante ao do primeiro tempo, realizou uma série de 2 defesas seguidas após cobrança de escanteio, tirando a bola em cima da linha de novo. Essa, na minha opinião, não entrou. O técnico Dorival Júnior então sacou Hernanes e Lucas Fernandes para a entrada de Shailon e Michael Suel, respectivamente. E o tricolor melhorou. Aos 28, Shailon fez grande lançamento e achou Prato sozinho na área. O camisa 9 testou para o chão, mas Vitor caiu rapidamente para espalmar e garantir o triunfo atleticano. Foi apitado o jogo em Minas Gerais por Weber Roberto Lopes, de Santa Catarina, Elton Nunes e Thiago Labes, também de Santa Catarina. Público presente de 17.606 torcedores para a renda de R$296.355. Cartões amarelos foram para Robinho, do Atlético Mineiro, Éder Militão, Bruno Alves e Rodrigo Caio, do São Paulo. E o Dorival Júnior viu uma grande evolução da equipe do São Paulo. Realmente, eu nunca vejo essa evolução. Até o Prato disse que o São Paulo não jogou bem. E o Dorival volta com aquela conversa pra boi dormir. Evoluímos. Para de mentir, Dorival. Qual foi a evolução que você viu no São Paulo? Pelo amor de Deus.
Eu não falo mais, né? É São Paulo não vai entrar nessa rodada na zona, na minha opinião, porque tem que ser combinações de resultados que eu acho que não vão acontecer. São Paulo tá paquerando o Z4, mas não tá com coragem de pedir namoro. E o cara diz que ele tá partindo pra querer pedir namoro o Z4, mas não tá conseguindo. Só que em caso inverso, São Paulo tá dizendo que tá evoluindo, né? Tá perto da zona, mas tá evoluindo. Não sai do canto, mas tá evoluindo. O cara quer pedir namoro à garota, mas não sai do canto. Mas tá evoluindo, ele tá chegando lá, tá quase pedindo namoro. Mas não vai, né? Palmeiras vai ganhar do Bahia hoje. Palmeiras vai ganhar 2-0 do Bahia. Davidson Borga, eu me escondo atrás da árvore. Tchau, Brasil. Boa noite. Mais notícias no Minuto do Esporte, na opinião de Diego José. E a qualquer momento no plantão do Jornal Sport News. Boa noite.